Ei, Geek, beleza? Reacher está de volta nesta semana com o 5º episódio da 3ª temporada. E é seguro dizer que, depois do episódio anterior, que focou fortemente em um flashback sobre a relação de Reacher com Xavier Quinn e os motivos para o ódio profundo entre os dois, este aqui trouxe muita ação, avanço na história e mais um grande suspense no final. Assim como no episódio passado, fomos deixados na beira do assento com várias mortes, a identidade de Reacher quase sendo descoberta e, acima de tudo, ele percebendo que Paulie pode ser uma ameaça real depois de levar um soco. Então, vamos mergulhar nesse episódio e destrinchar tudo o que aconteceu. Aqui está a explicação do final do episódio 5 da 3ª temporada de Reacher. Ah, e só para avisar, este vídeo contém spoilers. No final deste episódio, vimos que Reacher foi convocado para se encontrar com Julius McCabe. Mas se você prestou atenção, já sabe que esse nome é apenas um disfarce. Ele é ninguém menos que Francis Xavier Quinn, o homem que Reacher acreditava ter matado anos atrás, depois de descobrir que ele foi o responsável pela morte de Dominic Cole. O episódio girou em torno de um tema bem forte, resumido na frase: salvar a vida de uma boa pessoa é um padrão bem baixo para se receber elogios. Essa linha foi dita tanto por Reacher quanto por Duffy, quando um ajudou o outro em momentos diferentes. Mas no fim, nenhum dos dois conseguiu salvar duas pessoas que estavam do lado certo da história e tentavam derrubar a operação criminosa. Uma dessas vítimas foi Stephen Elliott, o agente que sempre parecia estar despreparado e que, no fim, pagou com a vida por sua falta de experiência. Ele foi morto por um dos guardas. A outra foi Annette, a governanta francesa da casa de Beck. Reacher tinha criado um vínculo com ela, principalmente depois de defendê-la quando um dos capangas de McCabe a tratou com desrespeito. Mas a grande revelação aqui é que Annette não era apenas uma empregada. Ela estava infiltrada e trabalhava para a ATF, Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo. O objetivo dela provavelmente era investigar se McCabe estava envolvido no tráfico dessas mercadorias. Infelizmente, ela foi descoberta. E o que aconteceu com ela? Paulie a eliminou sem hesitar, do mesmo jeito brutal que tentou fazer com Reacher. A morte de Annette não foi só um golpe duro para a missão. Ela teve um impacto emocional profundo em Reacher. Ela era uma pessoa boa e não merecia aquele destino. E o detalhe que deixou tudo ainda mais pesado foi o presente que Annette deixou para ele antes de morrer. Um pedaço de torta com um bilhete de agradecimento. Quando Reacher encontrou seu corpo, dava para ver que aquilo o abalou. Ele ainda tinha o sangue dela em suas mãos e fez questão de enterrá-la de forma digna, deixando sua cabeça virada para cima antes que o corpo fosse coberto. Foi o mínimo de respeito que ele pôde dar a alguém que claramente não merecia aquele fim. Mas essa cena também serviu como um lembrete brutal do que pode acontecer com qualquer um que se infiltre na operação de McCabe. Se eles descobrem que alguém está trabalhando para as autoridades, essa pessoa é morta na hora, sem hesitação. Reacher percebe que está sempre a um passo de ter o mesmo destino. Agora, ele foi chamado para um encontro cara a cara com McCabe, ou melhor, Quinn, e essa é uma jogada extremamente arriscada. Quinn pode não se lembrar de Reacher por causa da amnésia causada pela queda e pelos estilhaços no passado, mas ainda assim, o perigo é enorme. E pelo jeito que Reacher colocou a mão na arma, dá para ver que ele ainda quer vingança pela morte de Cole. Mas atacar Quinn na frente de todos os seus homens seria suicídio. Será que ele vai realmente agir por impulso? Se ainda restava alguma dúvida sobre o que McCabe realmente estava traficando, esse episódio deixou tudo bem claro. O foco da operação é o comércio ilegal de armas. Já sabíamos que ele fornecia armas para traficantes locais, mas agora descobrimos que ele está organizando uma grande remessa para um comprador misterioso. A questão é, quem está por trás dessa compra? Sabemos que Quinn já esteve envolvido no vazamento de informações para territórios hostis e tem ligações com o exército. Então, faz sentido imaginar que ele pode estar vendendo essas armas para alguma organização de um país inimigo. Se for isso, as coisas ficam muito mais graves do que apenas um esquema de tráfico comum. Reacher não está enfrentando apenas criminosos locais, ele pode estar lidando com uma ameaça global. Outro grande ponto do episódio foi o sumiço de Teresa. Duffy ainda sente um peso enorme por sua possível morte, mas se recusa a perder as esperanças. Ela contou a história de um garoto que desapareceu e só foi encontrado meses depois, e esse pensamento a mantém acreditando que Teresa pode estar viva.
Mas será que ela realmente sobreviveu? Reacher e Philly não parecem tão otimistas. Se Teresa estava infiltrada e foi descoberta, as chances de ela estar viva são mínimas. Esses criminosos não hesitam em matar qualquer um que represente uma ameaça. Só que há um detalhe que pode mudar tudo. E se Teresa trocou de lado? Pense bem, ela não se infiltrou por vontade própria. Duffy basicamente a forçou a aceitar a missão, ameaçando colocá-la na cadeia. Então, o que impede Teresa de ter simplesmente mudado de lado e decidido colaborar com McCabe? Se for esse o caso, ela pode ter revelado todas as informações sobre a investigação e ajudado os criminosos a se protegerem. Isso seria um plot twist e tanto. Este foi um episódio cheio de ação, e isso é sempre um ponto positivo para Reacher. Desde o tiroteio no armazém, que trouxe momentos de alta tensão, até as mortes brutais de Elliot e Annette, a série mostrou que ninguém está seguro nessa história. Mas um dos momentos mais marcantes foi o confronto entre Reacher e Paulie. Quando Reacher acertou um soco em Paulie e ele mal se mexeu, já dava para perceber que esse cara era diferente de qualquer inimigo que ele já enfrentou. E quando Paulie revidou o golpe e derrubou Reacher no chão, ficou claro que ele finalmente encontrou um adversário à altura. A frase que Reacher disse logo depois, ainda não descobri qual é o ponto fraco dele, mostra que ele já está tentando entender como derrotá-lo. E com a velocidade e força de Paulie, esse embate promete ser épico. A trama desta temporada está cheia de reviravoltas e perigos, mas, comparando com as temporadas anteriores, algo parece estar faltando. Nas temporadas passadas, Reacher sempre tinha uma conexão forte com algum personagem, o que ajudava a criar mais impacto emocional na história. Na primeira temporada, tivemos Roscoe e Finlay, que se tornaram grandes aliados dele. Na segunda temporada, havia Dixon e o restante da equipe, trazendo um senso de camaradagem. Mas agora, essa conexão não está tão presente. Reacher está muito mais isolado, já que está operando infiltrado. Annette e até mesmo Richard poderiam ter assumido esse papel, mas nenhum deles teve tempo suficiente de tela para que essa relação se desenvolvesse. Até os momentos mais pessoais de Reacher acontecem por telefone, o que deixa tudo um pouco mais frio. Será que isso vai mudar nos próximos episódios? Agora vamos falar sobre um dos momentos mais frustrantes do episódio, o erro de Elliot. Desde o começo dava para perceber que ele não estava totalmente preparado para essa missão. E no final, sua confiança excessiva acabou custando sua vida. Ele baixou a guarda na hora errada e acabou levando um bilhete só de ida para o outro lado. O pior é que parecia que ele poderia ter algum tipo de redenção depois de seus erros anteriores, mas simplesmente não foi o caso. Outro detalhe que o episódio deixou no ar foi sobre Philly. A série vem destacando que ele está no fim da carreira, prestes a se aposentar. Mas ainda assim, ele continua nessa missão perigosa por causa de Duffy. E sempre que um personagem recebe muita ênfase no fato de estar velho e cansado, isso nunca é um bom sinal. Pode ser que Philly não chegue vivo até o final da temporada. Se isso acontecer, vai ser um golpe duro para Duffy e pode até afetar a forma como ela encara seu trabalho. Com esse episódio, passamos da metade da temporada e agora a tendência é que o ritmo acelere ainda mais. A ação está só aumentando, os perigos estão ficando mais intensos e o embate entre Reacher e Paulie parece inevitável. Além disso, ainda há muitas perguntas no ar. Teresa está realmente morta ou mudou de lado? Quem é o comprador misterioso das armas de McCabe? Quinn vai reconhecer Reacher quando se encontrarem? E o mais importante, Reacher vai conseguir sair vivo dessa? Se o que vimos até agora for um indicativo do que está por vir, os próximos episódios prometem ser ainda mais explosivos. E agora? Esse foi a nossa análise do episódio 5 da terceira temporada de Reacher. Se quiser ver mais vídeos sobre a série, clique no card no topo da tela, onde tem uma playlist completa. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Agora me conta, o que você achou desse episódio? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.